Hello, hello! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Criando e Cativando. Eu sou a Ellen Joyce e hoje nós vamos falar de roteiro. Mas antes, lembrem-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos e resenhas incríveis aqui do canal. Você sabe como construir um roteiro tanto para cinema quanto para televisão? São muitos os termos utilizados na concepção de uma história e é sobre isso que eu vim falar para vocês hoje. Imagine que você está começando o seu roteiro e de repente você se depara com as palavras ação, cabeçalho, rubrica e tantos outros. Vamos lá que eu vou contar para vocês o que quer dizer a palavra ação em um roteiro, porque ela tem um significado ainda maior. Estão prontos? Mas antes de falarmos sobre a ação, calma que chega lá, eu vou falar sobre a palavra fade in. Fade in nada mais é de quando sai da tela preta e entra na cena. Sabe quando você está assistindo um filme e de repente está tudo escuro? Aí, primeira cena. Ele fez um fade in, ele saiu da tela preta para entrar na cena. É uma técnica de transição. E aí nós temos o fade out, que é quando nós terminamos a cena e entramos na tela preta. Assim como o fade in, esse tipo de transição pode ser usado durante o filme, não precisa ser só no começo, fade in, ou só no final, fade out. Porém, é sempre importante verificar se essa transição está de acordo com o texto, a narrativa da história. Cabeçalho. Sabe quando você está com um roteiro e de repente se depara com INT, ponto, escritório, traço, dia ou noite? Isso está indicando o ambiente em que aquela cena está acontecendo. O INT às vezes pode estar como EXT, que significa interna ou externa ou interior exterior, para indicar se aquela cena está acontecendo em uma parte interna ou externa, e em seguida indicando o local e o horário que está acontecendo. O cabeçalho ele ainda pode ser apresentado da seguinte forma. Então, por exemplo, vamos supor que nossa cena é externa, então vai ser exterior, casa da Maria, traço noite. Isso é muito importante, principalmente se você tiver várias locações, para saber onde se passa aquela cena. E chegamos na ação. A ação na cena, ela mostra a movimentação que acontece naquela cena. Por exemplo, aí na tela vai aparecer para vocês a seguinte frase. Ela andou até a janela e olhou a chuva que caía com força, mexendo distraidamente com uma colher o chá que estava em suas mãos. Um barulho a assustou, ela pulou e o chá caiu no chão. A escada começou a ranger, ela se virou em direção ao som. Então o viu. Seus olhos se arregalaram e a boca abriu em surpresa. Ele estava vivo. Vocês viram que essa descrição ela é bem técnica, então ela não tem aquela forma mais poética quando nós estamos narrando um livro, é diferente. Ela está mostrando uma movimentação. Para o seu ator, atriz, quando pegar aquele roteiro, ele vai saber exatamente o que ele tem que fazer. Claro que o diretor vai guiar de acordo com como ele quer a cena. Mas o seu elenco, quando ele ver aquele roteiro, ele vai saber, eu vou estar com uma xícara na mão, mexendo distraidamente. Porque sem a ação, o seu elenco vai olhar para o roteiro e vai falar, ok, o que eu tenho que fazer agora? Então, a ação, ela é assim como está dizendo na palavra. É a ação que o seu elenco está fazendo, a ação daquela cena, a movimentação daquela cena. Diálogo. Nada mais é que o diálogo que se passa entre os seus personagens. Eu coloquei ele na lista por quê? Porque em programas de roteiro como Celtics, por exemplo, você vai encontrar a palavra personagem e isso se refere ao formato do roteiro. Por exemplo, você colocou o personagem, então você vai colocar quem está falando aquela fala. E aí, ao selecionar diálogo, é a fala em si. Então, porque às vezes eu já cometi esse erro de colocar diálogo achando que ia ser o nome do personagem, mas na verdade já era a fala, e aí a formatação fica diferente. Mas aí a gente aprende e faz certinho. E é por isso que eu trouxe essa dica aqui para vocês. E outra dica é o Celtics, que é uma ótima plataforma para escrita de roteiro. Eu só uso ele é bem fácil de você usar e deixa tudo formatadinho, certinho, é muito bom. Então nós temos a rubrica. E nada mais é que uma indicação sobre como aquela fala está sendo dita, ou como ela deve ser dita. Por exemplo, a próxima fala é da Maria. Antes da fala em si, vai ter, entre parênteses, a Maria falando, gritando. Por que você fez isso? Essa indicação é para o diretor, quando ele for ler o roteiro, ele saber que essa fala ela tem que ser feita gritando, porque é muito importante para a narrativa. No entanto, essa ferramenta deve ser usada apenas quando for imprescindível que o diretor saiba que essa fala tem que ser feita dessa forma para entendimento da história, porque é muito importante para a narrativa. Por quê?
O diretor, quando ele chegar e pegar o roteiro, ele vai colocar a visão dele naquela história. Então, às vezes, ele vai olhar determinada fala e vai falar, não, gritando não é uma boa. É o diretor que define como o elenco vai atuar naquele filme, naquela parte da história, naquela cena. Então, se ele pega um roteiro cheio de rubricas, ele pode não gostar disso. Por isso que é muito importante você usar só quando extremamente necessário. A não ser que você seja o seu roteirista e diretor. Então, você pode colocar todas as indicações que um diretor colocaria no seu roteiro, porque você é o roteirista e diretor. Porém, mesmo assim, é bom ter cuidado. Por quê? Para o seu elenco, aí é minha opinião, mas para o seu elenco se sentir mais livre na atuação. Isso varia de acordo com cada produção, cada diretor é de um jeito, tem uma personalidade diferente e tem um estilo de direção diferente. Então tem diretores que permitem improvisações, tem diretores que não permitem, mas o seu elenco ele vai estar próximo do personagem. Ele vai entender o que se passa na mente do personagem e nas emoções do personagem. Então, às vezes, eles têm um ponto de vista diferente, algo que possa acrescentar na história para deixá-la ainda melhor. Então, nós temos a transição. A transição nada mais é que a passagem de uma cena para outra. E existem vários tipos de transições que, se eu falar nesse vídeo, ele vai ficar muito grande. Mas a transição se assemelha com a rubrica. Por quê? Porque isso é algo que o diretor vai decidir posteriormente junto com o editor. Então não é necessário que o roteirista acrescente essa transição no roteiro, a não ser que você seja o roteirista e diretor do seu filme ou série. E esses foram alguns termos que são utilizados na concepção de um roteiro. Existem muitos outros, mas inicialmente eu trouxe aqui alguns principais e essenciais que você precisa saber para dar início à sua história, ao seu roteiro. E agora eu quero saber, vocês já conheciam esses termos? Me contem nos comentários. Lembrem-se de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos!